Bom, gente, então boa noite para vocês. Estamos aqui fazendo a segunda live, né, da PUC Carreiras. E o tema que a gente pensou para essa conversa de hoje foi o papel do universitário na pandemia do coronavírus, né? Será que o universitário tem um papel a cumprir na crise do coronavírus? A gente conversou na PUC Carreiras e a gente acha que sim, que tem um papel a cumprir, né? E qual seria esse papel? Então a gente está pensando como o estudante universitário, nosso aluno da PUC Minas, como é que ele pode lidar com essa crise, pensando na própria vida, na vida dele no ambiente familiar e de amigos, e expandindo um pouco também para além do ambiente em que ele vive. Então a ideia da live de hoje é essa, né? A gente está iniciando falando sobre o papel do universitário na pandemia do coronavírus, tá? Para me apresentar, eu sou a professora Raquel Furtado, da PUC Minas, trabalho na PUC Carreiras, trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional e estamos aí tentando ajudar os alunos da PUC Minas da melhor forma que a gente puder para atravessar essa crise, né? Que todo mundo consiga sair e sair melhor, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivenciando. Claro, todo mundo é super bem-vindo para a live, mas a ideia é conversar mais com os alunos, né? O nosso foco principal é tentar trazer recados aí, bater um papo com os alunos. Nessa primeira parte da conversa, eu não consigo responder vocês, então a ideia é que eu vou trazer um pouquinho aí um raciocínio do que a gente anda discutindo dentro da PUC Carreiras e depois eu estou à disposição para realmente ver alguma pergunta, algum comentário e interagir com vocês. Tá bom? Então vamos começar, né? A primeira coisa que a gente pensa, assim, quando a gente começou a discutir essa questão, o papel do universitário, eu me lembrei daquele programa de televisão muito antigo, não sei quem lembra, Show do Milhão, acho que era Show do Milhão, em que era um jogo de perguntas e respostas que tinha um prêmio, né? E que as pessoas que estavam lá respondendo as perguntas para tentar ganhar dinheiro podiam pedir ajuda aos universitários. Por que eu fiquei me lembrando disso? Gente, ser universitário é uma coisa chique, né? No nosso contexto, principalmente brasileiro. Por quê? Hoje existem no Brasil mais ou menos, o último dado que eu achei foi de 2017, mais de 8 milhões de jovens universitários hoje no Brasil. Então 8 milhões e 300 mil, mais ou menos, dados de 2017. Parece muito, né? 8 milhões de estudantes universitários, em número, parece bastante gente. Mas isso representa apenas 18% dos jovens entre 18 e 24 anos que existem no Brasil hoje. Então, é uma minoria, né? É uma minoria que tem a condição de fazer um curso universitário e isso garante um diferencial para a pessoa na vida dela como um todo, não só na vida profissional, mas na vida como pessoa, como cidadão de uma grande comunidade, de uma grande sociedade que a gente vive. E sempre que a gente pensa, né, quando a gente tem uma coisa boa, né, um diferencial, que às vezes, né, vários dizem aí um privilégio, vem com isso também uma responsabilidade, né? Se você, aluno da PUC Minas, faz parte desse número pequeno de 20% de jovens entre 18 a 24 anos que tem a oportunidade de fazer um curso superior, isso é muito bacana, você está de parabéns, sua família que te apoia está de parabéns, mas isso também traz consigo uma responsabilidade. E era um pouco dessa responsabilidade que a gente queria falar hoje, né? Então a gente pensa assim, a primeira coisa que o jovem pode pensar, o estudante universitário, né, que está na PUC Minas, uma grande universidade, né, esse conjunto de faculdades aí, de várias áreas do conhecimento, a primeira responsabilidade é consigo próprio. Então, bom, eu estou aqui no meio de uma crise, que eu posso fazer, qual é a responsabilidade que eu posso ter para aproveitar, entre aspas, essa crise da melhor forma possível. Então é claro que a situação é grave, a situação é triste, a situação é ruim, mas o que eu posso fazer para atravessar esse período da melhor forma possível e para sair melhor lá na frente, para sair melhor e mais forte, né? Então a primeira coisa que a gente pensa, universidade é a casa da ciência, né? Não é só um lugar onde você vai para aprender,
para você receber um ensinamento, mas é um espaço onde o aprendizado, o conhecimento, ele é construído de uma forma dinâmica, de uma forma conjunta o tempo inteiro. A universidade é a casa da ciência, desse saber científico, desse saber comprovado, da oportunidade, né, que todos nós, alunos e professores, temos de construir juntos conhecimento. É das universidades que saem, né, as descobertas, os testes mais atuais, mais recentes, que têm grande comprovação. E como é que o jovem, o aluno da PUC Minas, pode participar desse grande momento que a gente está vivendo? Uma coisa que é interessante a gente pensar é que o mundo hoje ele se apresenta para a gente como um grande laboratório, como se a gente tivesse a oportunidade de ter nas nossas mãos para compreender, para observar, para analisar o mundo. Porque a crise ela começou na saúde, né? É um problema de saúde, um vírus que foi trazido para os humanos, mas ela vai muito além da saúde. E às vezes a gente tem visto algumas notícias que falam muito assim, saúde e economia. Mas não é só saúde e economia. A economia é algo muito amplo. Então, se a gente for pensar nas várias áreas do conhecimento que estão presentes hoje na PUC Minas, né, a gente tem o impacto dessa crise na área da saúde, claro, e todos os alunos aí da área da saúde têm um campo cheio para aprender, né, para aproveitar esse momento, para aprofundar em vários tópicos da área da saúde. Então a gente tem visto algumas iniciativas interessantes aí de ligas acadêmicas, né? Quando a gente fala o protagonismo do aluno, vocês já devem ter ouvido essa palavra, protagonismo. O que significa isso, né? Quando a gente fala fulano é protagonista da novela, ou do filme, ou da série, é que tem o papel principal, é que tem o papel mais importante. Então você, aluno, você pode assumir a liderança do seu aprendizado, a liderança do seu, essa aquisição de conhecimento, sem precisar esperar ninguém, indo além daquilo que a gente tem nas disciplinas, no curso tradicionalmente. A gente tem visto iniciativas muito interessantes de vários alunos pipocando aí em vários grupos de estudo, né? Hoje a gente não tinha no Brasil esse hábito de fazer videochamada, que em alguns países é muito comum, a gente fica só por áudio, ou por voz, ou por texto, né? E agora a gente está percebendo as pessoas com mais vontade de verem a caras umas das outras, já que a gente está numa situação de isolamento social. Então, a gente tem visto isso, grupos de alunos começando a se organizar. Vamos estudar algo específico, seja da saúde relacionado com o vírus, ou não, vamos estudar como fazer a gestão de unidades de saúde em momentos de pandemia, que aí tanto faz se é o vírus A, o vírus B, o vírus C. A gente está vendo na sociedade quantas leis estão precisando ser pensadas, criadas, votadas, medidas provisórias para tentar dar conta dessa situação nova. A gente está vendo aí como é necessário, num período como que a gente vive, a comunicação. Então, todos os alunos aí da área da comunicação, né? Ontem mesmo eu vi um chamado da ONU pedindo que todas as pessoas da área criativa do mundo entrem lá, acho que vamos até postar isso no Instagram da PUC Carreiras, para que se dediquem de forma voluntária a apoiar aí a transmissão de informações importantes nesse momento de pandemia, né, de saúde, dos protocolos que têm que ser seguidos, como que as pessoas podem ajudar nessa área da comunicação. Se você for pensar do ponto de vista de engenharia, a gente tem visto aí a importância dos equipamentos médicos, né, gente que conseguiu construir um hospital na China em uns pouquíssimos dias, e essas tentativas de replicar isso no Brasil. Então, falando só assim, tecnologia, o pessoal da área de tecnologia de informação tem um prato cheio aí de estudo. Então, um recado que a gente queria dar era esse: não espere ninguém, o mundo está aí, os fenômenos estão acontecendo agora, né? A gente nunca viu antes uma crise dessa proporção impactando o mundo dessa forma tão
interligada, globalizada, como a gente está vendo agora. É um cenário de estudo, é um cenário de aprendizado e você pode aproveitar na sua casa, né, baixando artigo científico, se conectando com seus colegas de forma remota, estudando, acompanhando as notícias, estudando os casos que não são mais fictícios, são os casos que a realidade está trazendo para nós. O segundo fator, né, que o estudante universitário pode assumir o protagonismo é na família e com os amigos. E aí, principalmente o que, gente? Cabe muito a vocês a responsabilidade de combater as fake news. As fake news são um problema hoje, são um problema global, não só relacionado à saúde. A gente já tem visto aí isso acontecendo há alguns anos, sempre com impactos muito negativos, e agora esse é um grande problema que está acontecendo. Então cabe a vocês terem muito cuidado com relação a isso, porque uma pessoa da sua família manda uma notícia no grupo de WhatsApp, tem um peso. Se um aluno da universidade manda, tem um peso muito maior. A sua responsabilidade é muito maior do que aquele seu tio lá que não pôde estudar ou que não tem uma capacidade de leitura como a sua, que está aqui fazendo faculdade. Então a sua responsabilidade é maior. Então vamos ter essa clareza, vamos segurar, né, o dedinho nervoso, né? A gente recebe uma coisa ali pelo WhatsApp, ou vê uma coisa ali numa rede social, parece que a gente já tem uma compulsão para vou compartilhar, vou avisar para todo mundo, né? E aí sai divulgando informação errada, informação que vírus morre se tomar água quente, sai divulgando informação de que tais alimentos matam vírus, que alho mata o vírus, e depois vai acabar passando vergonha na família e perdendo um pouco essa autoridade que o aluno universitário tem. Então isso é muito precioso e é importante que vocês atentem para isso, né? E pensem, poxa, olha, a minha responsabilidade é muito maior, então eu não vou compartilhar no meu grupo nem familiar, nem de amigos, nem de vizinhos, algo que eu não tiver certeza absoluta da fonte. Na dúvida, não compartilhe. Porque as fake news às vezes são feitas de qualquer jeito, às vezes são feitas de uma forma muito elaborada. Então, uma das fake news que surgiu muito com essa crise foi da Fiocruz. Então, as pessoas viam lá, Fiocruz. Fiocruz é uma referência na área de saúde. Ah, então é verdade, compartilhavam. Mas a Fiocruz não tinha nada a ver com essa notícia que estavam usando o nome da Fiocruz, né? Então, aparece notícia de padre Fábio de Mello, não é o padre Fábio de Mello, aparece notícia da Fiocruz, não é a Fiocruz, aparece notícia do Ministério da Saúde, não é o Ministério da Saúde. Então, o que a gente fala da sua responsabilidade? Se você tiver tempo de checar a notícia, entrando no site oficial, checar e comprovar, compartilhe. Se você não tiver tempo, não compartilhe. Porque do mesmo jeito que a gente está em isolamento social para fazer essa barreira do vírus, você também pode contribuir barrando as fake news, né? Chegou na sua mão, para, dali não sai. Você não vai compartilhar uma coisa que você não tiver 100% de certeza, porque você estuda uma grande universidade, na casa da ciência, você tem responsabilidade e não pode sair divulgando coisas que não fazem sentido. E a terceira forma, que o jovem pode assumir esse protagonismo, o estudante universitário pode ajudar, contribuir com essa pandemia, é no aspecto comunitário social. Então, vocês precisam ficar muito atentos, porque cada um tem uma realidade familiar diferente. Então, se você mora com pessoas com grupo de risco, com idosos, realmente você não pode nem colocar o pé para fora de casa. Mas, se você às vezes mora menos pessoas juntos, e você às vezes pode se engajar em alguma atividade voluntária, de apoio para algumas pessoas que às vezes não tem nem o que comer, é possível fazer. Tudo tem que ser pensado com muito cuidado, A recomendação básica é não sair de casa, mas a gente tem visto, às vezes, alguma iniciativa da pastoral, alguma iniciativa de apoio ali no bairro, que você possa fazer com toda a segurança possível para contribuir num momento difícil desse. E mais do que isso, existem também muitas ações que podem ser feitas de dentro de casa,
Outro dia eu li sobre um aplicativo em Portugal que foi feito por jovens, né, rapidamente, que era como os jovens podiam se organizar para fazer compras para os idosos sem sair de casa. Então você faz a compra toda pela internet e manda entregar para o idoso, porque às vezes o idoso não tem acesso, não sabe lidar. Então eram os jovens se mobilizando em prol dos mais velhos, dos mais necessitados, com toda a segurança, sem sair de casa, né, protegidos. Então a gente queria trazer essa conversa para poder chamar a atenção para vocês que mesmo, né, num momento tão difícil, há o que fazer. Cada um na sua esfera pode contribuir de alguma forma, pode participar desse momento da vida da sociedade. E assim, para fechar, né, gente, a gente não pode esquecer que a marca do jovem, né, é a alegria, é o otimismo. O jovem existe, o jovem vive como se não houvesse amanhã, né? E isso pode ser muito positivo num momento desses, porque pode ser você que vai inspirar aí o pessoal da sua casa, não deixar o pessoal da casa ficar para baixo, só pensando coisa ruim, só com medo, mas você pode ser aquela pessoa que vai trazer alegria, esperança, positividade, né? Trazer uma luz aí de ânimo nesse momento que a gente está vivendo. Então era um pouco isso que a gente queria trazer hoje, e se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, eu estou à disposição para a gente conversar. Estou vendo um comentário aqui, vida em primeiro lugar, isso mesmo. Vida em primeiro lugar. Se a gente trabalhar todo mundo junto, a gente vai conseguir superar isso, né? Com o mínimo de prejuízo possível, achatando essa curva aí, como dizem os modelos. Era isso então, gente. Uma outra coisa é que quem tiver sugestão de live, quem tiver sugestão de tema, quem tiver sugestão de algo que gostaria de ter uma conversa, podem mandar, né, no nosso Instagram, seguindo aí a PUC Carreiras, compartilhem com os amigos, pode mandar pelo direct, que à medida do possível a gente vai tentar atender e cada vez mais ir melhorando esse canal de diálogo. Ainda tá assim, a gente está fazendo o que a gente pode aí dentro dessa realidade nova para todos nós, alunos e professores, mas a gente quer ir melhorando isso aos pouquinhos para ajudar vocês mais, tá bom? Boa noite, um abraço para todos. Vou encerrar.